40 dias, né, sem usar esse espaço democrático, eu venho aqui trazendo alguns assuntos importantes, de várias áreas. Vou começar pela rua José Vander Pinheiro, aquele lote, ou aqueles lotes, lá do bairro Meia Praia. Eu já pedi 300 mil vezes para o secretário Meio Quilo, secretário de Obras, para que ele compareça no local para ver a dificuldade daqueles lotes com 2 metros de altura de mato. E eu não estou falando isso, já fui até para as redes sociais, mas vejo que não deu o efeito esperado. Eu, pela minha vontade, eu falei no ouvido do Cirino, agora do vereador Cirino, doido para entrar lá, pegar uma foice mesmo, né, e fazer roçar aquilo. Porque o município não tem vergonha, não tem pulso firme, nossos governantes, para aplicar a legislação que já existe, que o senhor citou nessa sessão hoje, através do seu requerimento. Existe a legislação e o nosso governo municipal tem medo de fazer esse enfrentamento, tem medo de resolver a situação, tem medo de desagradar os proprietários particulares desses terrenos, onde, por omissão dos nossos governos, naquela rua José Vander Pinheiros, todas as casas ou foram assaltadas, secretário de Segurança Johnny Coelho, ou foram furtadas, ou foram assaltadas à mão armada. Enfim, fazendo as pessoas refém naquela rua. Aquele mato serve de esconderijo para bandido. E um governo, me desculpe o governo municipal, mas um governo que não tem a capacidade de resolver um problema tão pequeno, de fazer com que se cumpra a lei, que tem que fazer com que os proprietários particulares façam sob pena de multa, que não tem condições, por favor, aí vocês não estão nem aí para a população, não estão nem aí se vão ser assaltada a população por causa desses terrenos, não estão nem aí se as famílias serão feitas de refém, enfim, não estão nem aí para a população. Eu fico triste, porque a população nos cobra e com razão tem que cobrar, mas um governo que não vai bem, nós comentamos hoje aqui nos corredores da casa, quando um poder executivo não vai bem, todo mundo vai para o buraco, porque a população não está nem aí para saber se o poder legislativo tem que fazer esse trabalho ou não. Nós fiscalizamos, buscamos fazer a diferença, só que é muito difícil, e nesse 1 mês que eu fiquei licenciado, foi só no papel, fiquei sem salário, mas eu, muita vontade, rodei os bairros do nosso município, fiz o trabalho de vereador, não de vereador, mas de líder comunitário, e tenho visto cada reclamação. Outra reclamação aqui, com relação à nossa Tobata. Quem viu falar da Tobata? Aí, 50 e poucos mil visualizações, reportagem da TV Brasil Esperança. Aí nós omitimos as nossas crianças de ter um transporte, principalmente as crianças do interior da zona rural, onde as distâncias são maiores, e tem essa dificuldade do transporte. Nós omitimos para a criança essa possibilidade de transporte, simplesmente com a justificativa que, a lei não me obriga, então não vou fazer. Então, isso aí é educação de qualidade? Me desculpa, não é. E eu tenho pena daquele senhor, tá? Bato palma pelo esforço dele, levando 14, 15 crianças. Eu tenho pena dele, porque se der um problema lá, até foi falado nas redes sociais, se der um problema, o culpado não vai ser prefeito, não vai ser secretário de educação, se der algum problema com um acidente, Deus do livre que nunca aconteça. Mas se der algum problema, quem vai responder é aquele senhor ainda. Está aí o secretário de segurança que quiser me corrigir em outro momento, fica à vontade. Quem vai se incomodar é ele ainda. Está fazendo bem para a comunidade, mas uma forma que faz o bem para tampar aí uma omissão do nosso município. Então, aí vai minha indignação também com a relação à Secretaria Municipal de Educação. Outra situação, e me jogaram na cara hoje umas 3, 4 pessoas, vocês vereadores não fazem nada, tem que ir lá fazer, tem que ir lá, a questão do posto de saúde lá de Areias, vocês vão ter que ir lá resolver o problema para abrir. Gente, nós somos do Poder Executivo, e eu já falei aqui, quando o governo vai muito mal, todo mundo vai para o buraco. E o posto de saúde de Areias
só atende uma vezinha lá, um período por semana, né? Todas as quartas-feiras. Nós já falamos aqui nessa casa, foi discutido aqui nessa casa, mas infelizmente nada é resolvido. Problema na educação, problema na saúde, problema em obras, enfim, aquilo que é básico para se fazer não está sendo feito. E graças a Deus, nosso município tem um privilégio aí de sofrer com a recessão econômica, mas muito menos do que grande parte do nosso país. Então, não falta, eu conversei tempo atrás com uma pessoa que entende de administração pública aqui do nosso município, ele falou para mim, o problema não é questão orçamentária, de recursos, de arrecadação. O grande problema é falta de gestão. Falta de gestão que está acontecendo em todas essas situações que deixam os nossos munícipes muito revoltados com esse tipo de situação. Agora pulando de assunto novamente, com relação ao ferryboat, vamos falar sobre o ferryboat. Nós brigamos, essa casa brigou muito para que tivéssemos aquele projeto do governo do Estado, Passe Livre, né? Nós brigamos muito para que esse programa se mantivesse aqui no nosso município, beneficiando milhares de trabalhadores, estudantes de Navegantes e Itajaí. Nós já brigamos muito por isso, mas todo ano não falha, é aquele famoso reajuste que deixa as pessoas apavoradas. Por que eu digo isso? Porque a nossa travessia é a mais cara. E pelo preço que se paga das tarifas para atravessar o nosso rio Itajaí-Açu, me desculpe os proprietários do ferryboat, ou proprietário do ferryboat, me desculpem, mas lá era para ter um atendimento de excelência, um atendimento com relação à qualidade na parte física. Né? Nem tem ferryboat, nem banco para sentar. Chove, se molha todo, fumaça na cara. Então, ainda tem a coragem de fazer cobranças. E o que me irrita mais, essa licitação está há uns 2, 3 anos e não anda. Alguém tem notícia, se alguém que foi lá em Florianópolis, não anda essa licitação, foi lançado o edital, teve alguns problemas, foi suspenso o edital, e até agora não se anda. Eu, sinceramente, eu queria entender essa permissão ali, que é incrível. Nós discutimos coisas pequenas com relação à administração pública, e uma coisa, no meu entender, um ato ilegal, uma permissão ilegal, que o ferryboat de mais de 30 anos já faz o serviço no nosso município, que ao menos nota fiscal fornece. E é muito bom. Qualquer pessoa do mundo queria ser dono de uma fábrica de dinheiro que é o ferryboat, que ao menos declara aí, através de se eu pedir uma notinha lá, eu vou ter que me esperar um monte para através de uma nota fiscal. Então isso é absurdo, e é na nossa cara acontece isso, na cara do Poder Legislativo, na cara do Poder Executivo, em todas as esferas, Legislativo também, todas as esferas, e na cara do Poder Judiciário nada acontece. Absolutamente nada acontece com relação ao ferryboat, e toda a vida esse ano nós temos que dar as explicações para a comunidade que realmente tem razão, que às vezes a comunidade cobra do vereador, tem que cobrar mesmo, porque nós estamos aqui para lutar, mas também os outros poderes também, por favor, né, tem que se mexer, porque eles têm muito mais tinta na caneta do que o próprio Poder Legislativo. Então são coisas que eu sinceramente não entendo de jeito nenhum. Então eu gostaria de encerrar minha fala com essas indignações, várias indignações em várias áreas. Eu fico bastante triste, às vezes eu fico angustiado, né? Eu estou tremendo, tanta coisa errada que acontece e tu não consegue resolver. Vereador Murilo, você é de uma parte? Por favor. Tá. Só contribuir com o vereador, temos a informação que o ferryboat estão com um projeto de ampliação. Agora eu queria saber para onde, né? Porque ali já, como está, só se derrubar ali alguns prédios, alguma coisa para ampliar. Mas eles estão com esse projeto. E como é que vão fazer uma ampliação se ainda tem esse processo de licitação, né, vereador? Eu acho que é um absurdo. Eu acho que eu estou contando com a vitória, já contando que vão ser vencidos e vão vencer e vão fazer essa ampliação. Mas só para informar o vereador dessa situação, que é bom nós colocar a parte da situação para também acompanhar esse processo de ampliação. Muito obrigado. Obrigado pela colaboração, com certeza, ampliar para onde, né? É isso. Enquanto isso acontece, infelizmente, quem paga a conta é sempre, né?
é sempre, vocês podem notar, sempre quem paga a conta nesse país, e todos os mandos, desmandos, toda omissão, quem paga a conta é o trabalhador, é o pobre, aquele assalariado, aquela pessoa, é o pobre, a pessoa com dificuldade, desempregado, sempre quem paga a conta, infelizmente, é aquele que menos pode arcar e que arca a conta. Todo problema do Brasil estoura na mão do pobre. Infelizmente, essa é a minha indignação, por isso que hoje tenho aqui, tenho causado essa indignação em mim mesmo, de não ser tão impotente com relação a tanto problema que tem, problemas que poderiam, a maioria, ser resolvidos. Obrigado.